Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharim Tovim, Erev Tov, Laila Tov. Olha só o que eu fiz aqui para vocês, ou melhor, para nós. Ó, aqui tá piscando, tá vendo, né? Tomara que vocês estejam enxergando que nem eu. Aqui assim tá melhor, né? Ó, piscando. Gostaram? Olha só. Coloquei as luzinhas. E coloquei as luzinhas por quê? Porque nós vamos falar sobre Hanukkah. Nós vamos falar sobre a festa das luzes. E nós vamos começar da seguinte maneira. Primeiro, eu quero dizer para vocês, em primeiro lugar, na verdade, sejam todos muito bem-vindos para o nosso vídeo sobre a festa das luzes. Eu vou dar uma ajeitada aqui melhor aqui. Eu quero que fiquem aparecendo essas luzes para vocês ficarem bem felizes e iluminados como eu estou aqui. Nós temos duas questões aqui que eu gostaria de já começar falando sobre elas. São duas questões bem importantes com relação à festa das luzes. É festa das luzes por quê? Porque nós sabemos do milagre do óleo, que a menorá ficou mais tempo acesa, né? A vela ficou mais tempo acesa, né? Mas nós vamos entender que a palavra também significa rededicação, como também significa inauguração, como também significa reinauguração. Então, muitas pessoas de vocês mesmos já devem ter visto, isso, significa aquele outro. Nós queremos ser simples aqui, não vamos entrar na parte profunda, sobre a Kabbalah e tudo mais, não vamos, nós vamos aqui entender no nosso mundo, na nossa realidade, Bnei Noach, o que é que nós vamos, o que é que nós podemos fazer. Então, as duas questões importantes que eu quero e preciso que fique claro aqui entre nós é o seguinte: nós, Bnei Noach, podemos e devemos comemorar Hanukkah. Então vamos entender o seguinte: sim, nós podemos e nós devemos. Por quê? Nós temos as três festas, as três grandes festas bíblicas, né? Nós temos Pesach, Shavuot e Sukkot. São festas de peregrinação, elas estão na Torá, né? Na lei divina, na palavra de Hashem. Então elas são para a humanidade toda. Se você segue a Torá, é para você também. Enfim, elas são bíblicas, não são rabínicas, assim como Hanukkah é rabínica. E por quê? Por quê? Porque já existia a Torá há muito tempo, quando aconteceu o episódio dos Macabim, né, dos Macabeus, que nós vamos contar aqui, que muitos de vocês conhecem, mas eu quero deixar esta é uma parte bem importante, se nós devemos ou podemos. A diferença é que quando a festa diz respeito a um acontecimento judaico, um acontecimento do povo judeu, então os rabinos vieram, instituíram a festa, instituíram o dia santificado e tudo mais com relação àquele acontecimento. Então não diz respeito aos Bnei Noach. O que é que nós vamos entender aqui com isso? Nós vamos entender que o que nós vamos comemorar, o que nós vamos exaltar aqui, os preceitos que nós vamos fazer na festa de Hanukkah, é que nós vamos acender luzes onde há escuridão. É que nós vamos trocar isso, em vez de brigar, guerrilhar com a escuridão, nós vamos acender uma luz e nós vamos fazer esta luz durar. Esse é um dos motivos. O outro motivo é que nós vamos comemorar que Hashem é um e que foi Ele quem fez o milagre do óleo. Então nós vamos comemorar o milagre e Deus ser um. E como nós somos seguidores do judaísmo, nós vamos fazer isso hoje e sempre, como quiserem. O preceito mais importante aqui, fisicamente falando, na prática, é o acendimento da menorá, que neste caso aqui não é uma menorá, e sim uma Hanukkah. Qual é a diferença? Menorá é abajur, né? Significa luminária. A diferença é que Hanukkah tem 9 braços, contando com o shamash, que é o servidor. Essa é a diferença. Foi próprio para este dia, para comemorar os 8 dias que o óleo durou. Então essa é a primeira coisa que eu quero que fique clara entre nós, Bnei Noach. Sim, que podemos. Eu vou ligar aqui mais um pouquinho, que eu quero que fique pulando lá. Achei tão legal isso aqui. Não é festa das luzes, né? Vamos deixar o negócio piscando. Nem sei se vocês estão enxergando, tomara que sim. Bom, essa é uma das coisas mais importantes. A segunda
E muito importante para quem está começando, por exemplo, agora veio de outra religião e tudo mais. Coloquem uma coisa na sua cabeça e tomara que assim os simpatizantes, as pessoas que simplesmente querem saber sobre isso, de uma maneira benenor, não exatamente, não aquela a tradição fortemente, né, porque é arraigada e tudo mais e aprendida desde criança no judaísmo. Coloquem uma coisa na sua cabeça e nunca mais se esqueçam. Hanukkah não é Natal. Não existe Natal no judaísmo, ninguém nasceu aqui, não existe referência humana nenhuma, existe uma comemoração sobre o milagre que Hashem fez para o povo. Hashem. E mais um motivo para poder compreender bem isso, que são essas duas coisas importantes, podemos e devemos comemorar, e também que não é o Natal, é que este evento aconteceu 200 anos, 167, 165, não se sabe ao certo, mas no século II, antes da Era Comum, no dia 25 de Kislev. Então, não tem nada a ver com os outros dias 25. Quando terminar o vídeo, quando eu for editar, vou colocar ou na descrição do vídeo ou fixado no topo, vocês vão ter que dar uma olhada nos dois lugares. Eu vou colocar... Quase que me perdi aqui. Eu vou colocar fixado no topo ou na descrição os horários, tá? O dia e os horários do acendimento das velas. Eu vou tentar fazer isso, mas isso vai ficar bem, tem que ficar bem claro que nem sempre o dia 25 de Kislev vai cair naquele dia 25 ou 24 de dezembro do calendário civil, do calendário gregoriano. Nem sempre, nós sabemos disso. Este ano de 2024 aconteceu assim. O ano passado eu não me lembro se eu coloquei ou não. Então talvez eu coloque. É provável que sim. Caso não esteja na descrição, que eu também quero deixar as bênçãos nem fixado no topo, o Rabad vai trazer para você os horários. Exatamente os horários. Eu estou falando isso antes de tudo, antes de começar realmente, para que você já entenda exatamente o que fazer, né? Se preparar antes do dia. Então, nós vamos ter o acendimento das velas, que vai acontecer tal dia, tal dia. Tudo isso vai estar escrito lá, mas eu quero que vocês entendam que nós vamos ter um Shabat nisso. Nós vamos ter um Shabat. Quando nós tivermos este Shabat, porque não terminou, nós precisamos acender as velas de Hanukkah antes das velas do Shabat. Aí nós precisamos ter uma vela que fique mais tempo acesa, porque nós não podemos acender fogo no Shabat, mas nós precisamos que fique acesa uma vela, não por isso, e sim porque as velas de Hanukkah são para iluminar a noite, é uma luz na escuridão. Então, pelo menos meia hora, uma hora depois do pôr do sol, né? Depois da saída das estrelas, ela precisa ficar acesa, pelo menos meia hora. Pelo menos meia hora. Então, eu acho que ficou claro, que vocês entenderam. Agora nós vamos tomar uma água e nós vamos falar do que foi. Aliás, vamos tomar a água falando do que foi. Então, o governo sírio, grego, que dominava a Terra Santa, né? Dominava a Terra Santa nesta época de 200 anos antes da Era Comum. Lembrando que nós estamos falando do segundo templo, tá? O segundo templo, que durou mais ou menos uns 400 anos. Então, foi destruído no ano 70 da Era Comum. No século II antes da Era Comum ele já estava há 200 anos, mais ou menos. Então ele teve 400 anos, foi todo o tempo do templo. Essa retomada do templo, porque no momento que os sírios gregos eram dominadores de toda a Terra Santa, eles tinham a sua cultura, a sua religião ali politeísta, mas principalmente a sua cultura, né, arraigada nos deuses e tudo mais, eles conseguiam convencer todos os povos. Eles eram muito importantes e poderosos naquela época. Só que o povo judeu eles não conseguiam convencer. O povo judeu eles não conseguiam convencer.
esse convencimento todo, ele vai além de simplesmente fazer com que eu quero terminar com o povo judeu, eu quero acabar com a parte física. Não, eles queriam entrar na alma desse povo, trocar toda a cultura, né? Substituir Hashem por vários deuses. O povo judeu, eles não conseguiram fazer isso. Com este povo, eles não conseguiram, e sim com todos. Então imagina a raivinha que devem ter ficado. Era Antíocos o nome dessa pessoa que queria realmente assimilar os judeus. Eles traziam benesses, eles traziam a própria cultura, eles traziam tecnologia, inovações, e isso acabava conquistando os povos, mas não os judeus, porque acima de tudo sempre está Hashem. O que acontece é que eles dominaram o templo, né? Vamos ver assim, século II antes da Era Comum, dominaram o templo, tomaram o templo, profanaram o templo, dentro do templo e fora do templo, ainda por cima, colocaram uma estátua de Zeus, que na cultura grega, hoje é mitologia, mas naquela época para eles era muito verdade. Então ele era o deus dos deuses, Zeus. Vamos fazer uma benção da água aqui. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shakol nihya bidvaro. Colocaram Zeus na frente do templo, profanaram dentro, profanaram fora, profanaram de tudo que é jeito. O que acontece é que, não sendo assimilados, não conseguindo ser helenizados, esses judeus, uma pequena família, na verdade, uma pequena família que é conhecida como os Macabim ou os Macabeus, liderada por um deles que se chamava Yehudá, o Macabeu, claro, né, o Macabeu. Essa família de 5 ou 6 pessoas, não se sabe ao certo, resolveu que não ia deixar as coisas assim, resolveu que ia retomar o templo. Mas como que isso foi feito? Às vezes a gente pensa, foram lá e fizeram guerra, eram 5 contra um exército mais poderoso de todo o mundo daquela época, que eram os sírio-gregos. Então, o que eles fizeram? Pequenas batalhas, pequenos conflitos, né, contra eles. Quando acontece esse tipo de movimento, né, de guerra, começa esse movimento de conflito, aquelas pessoas que estavam em dúvida, aquelas pessoas que não sabiam de que lado estavam, veja que as coisas não modificaram, é assim até hoje, elas começaram a aderir à causa dos Macabeus e começou a aumentar aquele povo, aumentar para lutar contra os sírios gregos e retomar o templo, né, de Jerusalém. Quando eles estavam numa quantidade X de pessoas, né, bastante pessoas, eles resolveram então entrar de sola mesmo. O que foi que eles conseguiram, né, liderados por Yehudá, o Macabeu? Eles conseguiram não só expulsar o povo grego, tá, da Terra Santa, expulsar, como retomar o templo. Eles venceram aquela guerra que era aparentemente impossível de acontecer. Aí já é o primeiro milagre neste momento, nesta festa, nesta comemoração, é o primeiro milagre de Hashem, porque eles eram muito menores. Mesmo com alguns aderindo, eles eram muito menores. Então o que eles fizeram? A primeira coisa, provavelmente, foi tirar Zeus da frente do templo, né? Tiraram a estátua, foram dentro do templo para, né, divinizar, santificar novamente o lugar, tiraram tudo que profanava. Quando eles chegaram para fazer o serviço, porque nós sabemos que o serviço do templo a Menorá, ela era e ela é ainda, porque isso não se modificou, é a parte mais importante ali, ela é necessária no serviço, no trabalho do templo. Quando eles foram acender a Menorá, porque lembrem que ainda ela não foi roubada, ela foi roubada lá quando é destruído o templo. O segundo templo, no ano 69, 69 da Era Comum, aí sim ela foi roubada. Então ela estava lá ainda. Só que ela estava, porém, quando eles foram procurar os alabastros, os vasos, os potes de óleo, não sei como é que chama, para acender a menorá, lembrem também que nós não estamos falando de vela de parafina, estamos falando do óleo. Eles não encontraram, todos os potes estavam profanados
propositadamente, eles estavam estragados propositadamente pelos gregos, né, para que não se pudesse usar. O que significa profanar o óleo e tudo mais? Impurificá-lo. Ele tinha uma pureza em toda a extração toda a extração do óleo da azeitona, né, do fruto da oliveira, toda aquela extração levava mais ou menos uns 8 dias para acontecer a purificação. E a finaleira, vamos dizer assim, desta purificação, desta cacheirização, quem dava era o Cohen Gadol, que é o sumo sacerdote. Como hoje nós temos as comidas que tem o selo. Eu falei esses dias BDK, por exemplo, no Brasil, mas que tem um selo, né? E aí que foi inspecionado, que foi aprovado, verificado, aprovado e inspecionado por um rabino, né? Assim também era naquela época, vender lá tudo isso, né? E era um selo do Cohen Gadol. Acontece que eles encontraram um único pote. Às vezes eu fico pensando que eu acho que esse pote talvez também não existisse. E naquele momento deve ter sido o segundo milagre de Hashem. Ele colocou um pote com o selo ali naquele momento. Porque pensem comigo, se eles entraram no templo e profanaram todos os potes, por que é que eles iriam deixar um só? Vamos pensar nisso, talvez tenha sido também um milagre de Hashem. Bom, eles encontraram este pote, este vaso, não sei qual é o nome, com o selo do Cohen Gadol fechadinho e tudo mais. Então este óleo, ele estava puro. Sai todo mundo correndo para poder extrair mais óleo das azeitonas e tudo mais para fazer o óleo para que ele fique pronto o quanto antes, mas vamos acender a menorá. Este óleo, ele dava, e provavelmente ficaria acesa durante um dia, a menorá, um dia. Só que milagrosamente, enquanto aquele outro óleo que eles já tinham mandado fazer, já estavam correndo para lá e para cá, duraria 8 dias. Eles começaram a fazer este que estava no pote com o selo do Cohen Gadol. Foram se passando os dias, e no 8º dia a menorá continuava acesa. E isto realmente foi um milagre. Então, a partir deste momento, na verdade, um ano depois, rabinicamente foi instituída essa comemoração, esta festa das luzes, da reinauguração, que Hanukkah vai significar reinaugurar, rededicar a quem? Rededicar a Hashem, o templo, a casa de Deus. Um ano depois, rabinicamente foi instituída pelo fato de ter durado um óleo que era para um dia só, durar 8 dias. 8 dias. Então, por isso, vou pegar ela aqui. Por isso, a Hanukkah não tem 7 braços como a menorá, e sim é uma menorá com 9 braços. Ela é uma Hanukkah. Agora, o que nós vamos entender aqui, porque algumas coisas sobre o que isso significa profundamente, vamos entender que quando existe coisas escuras, coisas negativas, não adianta nós brigarmos de frente, nós guerrilharmos, nós temos que fazer como os macabeus fizeram. Eles foram fazendo batalhazinhas pequenas, aderindo às pessoas, trazendo as pessoas para daí sim entrar com tudo e retomar o templo de Jerusalém. O que nós temos que fazer é acender uma vela ascendente, acender hoje, colocar luz na escuridão, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, aumentando com o decorrer dos dias, com o decorrer da nossa vida, e trazer luz onde há escuridão. É não brigar e guerrilhar com ela, porque ela é forte. A escuridão é algo forte. Por isso, nós acendemos, conforme a tradição, a Hanukkah após a saída das estrelas, na noite para iluminar a noite. A tradição também diz que nós devemos colocar ela num lugar onde apareça, onde as pessoas passem na rua e possam ver a menorá acesa, aquela iluminação, aquela shalom bait dentro daquela casa. Mas que esteja dando para ver direito ela daqui, porque vocês sabem aqui que as minhas condições, elas são médias. Então, colocar para que as pessoas vejam, para que ilumine o caminho das pessoas na escuridão, né? Naquele momento de escuridão, aqui neste caso, física.
Então, essa é a história dos macabeus, né? Uma vitória inacreditável, como, aliás, a maioria de todas as vitórias do povo judeu. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que não é Natal, nunca foi, nunca será, que nós somos Bnei Noah, então nós não comemoramos Natal, nós comemoramos Hanukkah, que isso sim nós podemos e devemos, nós estamos comemorando, reverenciando e festejando realmente essa iluminação, este milagre que Hashem fez. O milagre de ter durado o óleo que duraria um dia por 8 dias. E acredito eu que também o milagre desse pote estar lá, porque até agora eu não entendo como é que pode eles não terem tirado um dos potes só e deixar um e tirar todos os outros. Tem a mão de Hashem. Ah, tem. Então, isso é o que nós devemos saber. E a outra mensagem aqui é que sejamos nós aquele que acende uma luz na escuridão, não aquele que fica na escuridão. Então, se nós pudermos, quando nós formos acender a Hanukkah, nós pudermos colocar isso que apareça numa janela, num batente, como era utilizado antigamente, ou numa janela mesmo para o lado de dentro, se nós pudermos fazer isso, isto é muito agradável, isto é muito certo, isto é o correto, isto é o indicado pelos rabinos. Então, outra coisa aqui, vamos beber uma água aqui. Que eu quero algumas coisas que fiquem claras, que a gente entenda e faça bem direitinho. É um vídeo simples, mas é para nós entendermos. Existe muita profundidade, muita cabalá aqui, mas nós não vamos entrar nisso. Nós vamos entender o que nós estamos fazendo. Se você é novo, tanto em seguir o judaísmo novo aqui no canal, sabe que nós andamos bem devagar para todos irem incorporando, internalizando, entendendo, assumindo esta realidade, esta natureza Bnei Noah de nós seguirmos a nossa vida, porque nós sabemos que a maioria vem de outras religiões. E de outras religiões que se utilizam de parte do judaísmo e, enfim, deixam a gente mais confusa. É devagar que nós vamos fazer. Então, agora, o que eu quero que vocês entendam? Você tem lá a sua menorá, eu não tenho uma menorá. Eu não tenho uma Hanukkah. Eu não posso, não sei onde encontrar essas coisas. Bom, você encontra na internet. Tô aqui mexendo nas luzinhas, ó. Você encontra na internet, se caso não encontre em algum lugar mesmo na sua cidade. Não tem problema. Você pode fazer com copinhos, você pode fazer com, enfim, vários lugarzinhos que você coloca. Pode ser com vela de parafina e pode ser com óleo. O óleo, se você puder fazer isso com óleo extra virgem de oliva, que é mais caro, nós sabemos, mas você vai estar cumprindo uma mitzvah lindíssima, maravilhosa, totalmente kasher, igual a que eles faziam. Então, levava esses 8 dias para ela ficar totalmente pura, inclusive a purificação espiritual que era feita pelo Kohen Gadol, esse tempo. Se você quiser fazer com a oliva, é colocado o óleo num copinho, existem os copos para isso mesmo, e você vai fazer um pavio. O pavio é de algodão, tá, gente? O pavio é aquele pavio, deixa eu mostrar o pavio. Pavio normal, pavio da vela, tá? Como o da vela, vai colocar dentro. Em alguns lugares, algumas lojas de artigos judaicos pode ter isso, como também pode explicar como fazer, tá? Se você quiser fazer de óleo, dura mais, é muito mais bonito e inclusive sai um cheirinho de oliva no ar. Caso você queira fazer com outro tipo de óleo, pode também. Quero que essas coisas fiquem claras, porque nós precisamos entender o porquê de acender. Nós estamos acendendo em comemoração, festejando a durabilidade, o milagre que Hashem fez. Então você tem lá a sua Hanukkah, como esta aqui. Agora vem a explicação que é um pouco triste, um pouco feliz. Enfim, esta Hanukkah, se você for olhar, ela está aqui os copinhos aqui estão alinhados, né? Cada um está alinhado. Isso aqui está errado, não é assim. Nós temos o shamash, que é o servidor, ele deve estar mais para trás, mais para frente ou mais para cima, tá? Ou mais para baixo, ele não pode estar alinhado com as outras. Mas, então, fica sabendo disso. Nós podemos tirar, inclusive, esse aqui, que já tinha dado uma quebradinha. Vamos deixar assim, ó, para ele não ficar parecendo que está alinhado. Não pode. Então, se você não comprou ainda e vai comprar, elas são alinhadas as velas, né? As velas de cada dia, mas não é alinhado o shamash.
Como é que nós vamos fazer? Então, nós temos lá a Hanukkah e nós temos o Shamash. Quem é o Shamash? Vou pegar uma velhinha aqui. Vou pegar uma velhinha colorida aqui. Vou pegar uma velhinha rosa aqui. Por exemplo, nós temos esta velhinha aqui. Como é que nós vamos acender? Nós vamos acender, olha aqui, esta aqui é a minha direita, tá? Esta é a minha direita. Nós vamos acender da direita para a esquerda, tá? Da direita para a esquerda no primeiro dia. Nós vamos acender o Shamash, nós vamos acender o Shamash, esse aqui, que é o servidor unicamente, não precisa ficar junto. Inclusive, eu, na minha casa, eu vou apagar, eu não vou deixar o Shamash ligado, aceso, eu vou apagar. Nós vamos acender o Shamash, nós vamos fazer as bênçãos e aí nós vamos acender a vela, tá? Como eu vou ler as bênçãos devagarzinho para vocês entenderem, eu ler direitinho, tá? Eu não vou acender já, para não ficar com a vela acesa. Então, nós vamos fazer dessa maneira. Agora, nós acendemos o Shamash, fizemos as bênçãos e acendemos a primeira vela de Hanukkah. Isto, né, no primeiro dia, ou melhor, na véspera, no dia 24 de Kislev, na virada, não é mesmo? Na virada, quando já é dia 25 de Kislev, na saída das estrelas. Esse ano, eu não quero falar os dias, porque eu não sei se vou fazer um vídeo assim o ano que vem, então vai ter os dias ou no Rabad, vocês procuram, ou vai ter na descrição os horários. Mas é na saída das estrelas do dia 25, quando do 24 para o 25, porque a comemoração é no dia 25. No dia 25 eles descansaram de tudo aquilo. Bom, acendi o Shamash, fiz as bênçãos, acendi a vela de Hanukkah. Ela deve ficar acesa no mínimo meia hora, então você tem que ter uma vela especial para isso. Por isso que é de óleo, claro que ela dura mais. Existem umas mais que são mais condensadas que duram mais. Esta aqui, tá? Conforme o fabricante, dura até uma hora ela dura. Eu já testei, ela dura mesmo, tá? Ela dura uma hora. Então, acendi. Acendi. Agora nós estamos no segundo dia, eu quero mostrar para vocês. Então nós estamos no segundo dia, vamos pegar uma outra coloridinha aqui, colorida, aqui, Hanukkah novamente. Então eu vou ter aqui, olha só, opa, vamos botar a rosa aqui, da direita, primeira, para a esquerda, da direita para a esquerda, acendi o Shamash, fiz as bênçãos e agora eu vou acender da esquerda para a direita. Então, o que isso significa? Nós começamos a colocar as velas de Hanukkah, na Hanukkah, da direita para a esquerda, mas no acendimento nós acendemos da esquerda para a direita. Estou lá eu no terceiro dia, vou pegar uma amarelite agora. Estou eu lá no terceiro dia, estamos nós no terceiro dia. Colocamos as velas, né? Primeira, segunda, terceira. Acendemos o Shamash, fizemos as bênçãos e acendemos da esquerda para a direita. Então, aquela que nós colocamos agora no terceiro dia, ela virou a primeira, né? No acendimento e assim por diante, até nós fecharmos os 8 braços da Hanukkah. O que acontece quando nós acendemos essa vela? O que nós podemos fazer? Nós sabemos que todas as datas, as datas instituídas e principalmente aquelas das festas de peregrinação, existe um potencial esotérico, espiritual muito forte aqui, né? As coisas parece que são, que puxa para aquilo, né? Parece que Deus, parece não, Ele fez assim mesmo, um potencial maior de determinadas coisas. Aqui é muito importante, se você tiver crianças, filhos em casa, que a família não só acenda junto, mas que você entenda que esse é o melhor momento, a melhor data para a educação dos filhos.
Por esse motivo, ou para você querer que o seu filho seja rico em Torá. Rico é bom, né? Sábio em Torá, né? Hanukkah nos traz isso. Também nos faz entender que sim, nós podemos colocar luz onde há escuridão. Por ter essa coisa tão lúdica, tão legal, que nós podemos ajudar os nossos filhos, que são Bnei Noach, que entraram agora para isso, ou sei lá, a gente tem filhos pequenos, ou está na barriguinha, ou já estão um pouco maiores, e você quer que entendam isso, porque você, a família, os adultos resolveram seguir o judaísmo, isso não era antes. Eu vou colocar esse vídeo também naquela nossa playlist sobre dos 13 aos 60. Bom, acendemos todas as velas, maravilhosamente assim, nós podemos contemplar as velas, olhar para elas. Nós nunca vamos rezar para a vela, nunca vamos rezar para coisa nenhuma. Nós simplesmente admiramos e rezamos pelo milagre de Hashem. Não é? É assim que funciona. Bom, eu estou tentando fazer o mais simples possível para que a gente possa compreender. Quando nós para que nós possamos compreender, fazermos de uma maneira simples e conforme os anos vão passando, nós vamos entendendo mais. Logo vou falar das bênçãos, mas antes das bênçãos, eu quero falar sobre o Shevivon, sobre o Dreidel, como algumas pessoas chamam. Deixa eu colocar aqui de pertinho. Olha só, aqui, cadê a câmera? Aqui, tá? Esse aqui é um Dreidel. Dreidel em Yiddish e Shevivon em hebraico. Então, se você tem lá as crianças e o que é isso, ou para que é isso, ou o que nós vamos fazer com isso. Eu fiz o ano passado um desenho, quem acompanhou aqui, eu não fiz o desenho, na verdade eu imprimi na impressora e coloquei para nós sabermos, olha só, se você tiver, você pode escrever isso, pode fazer o desenho e escrever. Aqui era um joguinho que era o seguinte, eram proibidos de estudar a Torá, eram proibidos de reverenciar Hashem, de cultuar, de tudo mais, eram proibidos, nós sabemos disso, né? Então, esse peão aqui, com esses 4 lados, traz as letras, por isso eu coloquei aqui, ó, vamos ver se dá pra ver, olha aqui, ó, Nes, deixa eu ver onde que eu botei outro, Gadol, no Gimel, aqui, ó, no Rei, Hayasham. Então, Nes, Gadol, Hayasham, que significa um grande milagre aconteceu lá. Sham, como em Hashamayim, né? Nas águas de cima. Aconteceu lá. Quando você está, então, quando eles estavam na diáspora, ou quando você está fora de Jerusalém. Se você está dentro, vai dizer Nes, Gadol, Hayá, Po, porque Po é aqui. Então, como é que é feito o joguinho? Nós não sabemos exatamente a tradição, como é que ela era exatamente. Eles também alfabetizavam e podiam comemorar e ninguém percebia, ninguém desconfiava de nada. Era para isso. Hoje, eu vi, nos dias de hoje, vários tipos diferentes de brincar sobre isso. Os presentes que são dados em Hanukkah eram dinheiro, uma moedinha, né, de prata, eu acho, uma moedinha. Todos os dias você pode dar alguma coisinha se você tiver criança em casa. O jogo aqui pode ser feito com moedas de chocolate e você pode brincar, você é adulto também. Por exemplo, você vai rodar lá, primeiro você diz, se cair no Gimel, você ganha uma moedinha. Se cair no Rei, você ganha 4 moedinhas. Se cair você perde tantas. Você vai fazer o jogo conforme você achar que as crianças compreendam, porque esta parte aqui é uma parte bem lúdica, onde o Bnei Noach não é proibido, nunca foi proibido, nem de falar hebraico, nem de cultuar, coisa nenhuma. É um fato ocorrido com o povo judeu, na verdade, né? Vou apertar aqui de novo, porque essa coisa aqui, por que tá parando de piscar? Eu quero que pisque. Pronto, tá piscando. Agora, foi entendido. Vejam aqui que as moedinhas, olha só como elas são parecidas aqui, ó, tá em 3D aqui quase. Elas são parecidas com aquelas que nós temos aqui no nosso país, Brasil,
de chocolate, moedas de R$ 1. Pode ser esta, tá? Você vai fazer essa troca, esses brinquedos, essa brincadeira com o seu filho. Por que isso? Por que eu estou falando aqui num vídeo Pineinua? Porque nós sabemos da dificuldade que quando nós começamos, depois de muitos anos, a tradição arraigada, ou tradição sei lá qual, não quero falar nomes aqui, dentro da família. E as crianças ficam perdidas. As crianças amam isso. Imagina uma criança tá acendendo aqui, ó, uma Hanukkah com velas coloridas, lindas, maravilhosas, junto com a família, fazendo as bênçãos, né? Como é que ela não vai gostar de fazer isso? Nós vamos ensinar que ela goste, que ela santifique as coisas que são físicas, que ela agradeça a Hashem, que ela conheça a história devagarzinho. As crianças amando isso, tudo isso que acontece, porque criança não é como nós que temos o intelecto totalmente formado. A criança precisa do tato, precisa escutar, precisa tocar, precisa colocar na boca, essas coisas, dependendo da idade. Então, nós vamos começar desde cedo fazer isso. Nesse momento agora, eu vou fazer as bênçãos, tá? Eu vou ler as bênçãos e eu espero conseguir fazer isso quanto antes, colocar na descrição ou fixado no topo, para que a gente possa entender. Então, nós vamos fazer o seguinte. Você sabe que eu tenho um problemite aqui de visual, mas eu quero ler, eu não vou falar, porque se eu falar, eu vou falar rápido, e aí eu não vou saber traduzir, e eu quero fazer isso. Então, nós estamos lá na primeira noite. Tira, acende, mas eu não vou ficar com a vela acesa. Eu não vou ficar com a vela acesa porque eu tenho um pouco de receio. Mas aqui eu estou, né? Acendi a vela, tá? Acendi a vela. Vamos fazer de conta que a vela... eu vou acender a vela de verdade, peraí. Acendi a vela, o shamash. Aqui está a primeira. Entre o acendimento e colocar ali, nós não falamos. Então, aqui sim eu vou falar para nós entendermos. Então, eu estou com ela acesa e na primeira noite, vou ler, tá, gente? Nós vamos dizer, e eu não vou proferir o nome de Hashem, vocês já sabem. Na primeira noite, nós vamos dizer, Baruch atah Adonai Elokeinu, melech haolam, asher kideshanu, bemitzvotav etzivanu, leadlik ner shel Hanukkah. Depois eu vou fazer mais uma bênção, porque nós não acendemos a vela ainda. São 3 bênçãos na primeira noite. Então nós vamos dizer: Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam, she'asa nisim la'avoteinu, bayamim hahem, bazman hazeh. Essa é a segunda. Nós não falamos no meio disso, tá? Eu estou falando para explicar. Na primeira noite, e unicamente na primeira noite, nós fazemos uma terceira bênção, tá? Uma terceira, algumas pessoas chamam de prece. Nas outras noites, todas as outras, nós só fazemos 2. Então, na primeira noite, nós também vamos dizer Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam, she'rianu ve'kiemanu ve'ikianu lazman hazeh. Agora sim, a gente vai acender. Mudos, tá, gente? Sem falar. A gente vai acender a vela da Hanukkah. Pode apagar o shamash, não tem problema, tá? Pode apagar o shamash, sem problema. Essa nós não apagamos e deixamos até ela terminar completamente. Na segunda noite nós fazemos da mesma maneira, sem a terceira bênção. Em todas as outras. No 8º dia, isto aqui fica uma lindeza, cheio de velas, 8 velas todas acesas. E aí nós vamos comemorar o milagre de Hashem, nós vamos acender uma luz na escuridão. Agora, o que eu vou falar para vocês aqui é o seguinte. O que é que a gente faz além desse preceito maravilhoso de acender as velas? É fazer as comidinhas. As comidinhas são como as comidas, as refeições com muito óleo, mas nós não queremos passar mal e tudo. Então, o meu conselho é que além daquelas comidas que também nós temos aqui uma playlist da Merav Dayam no canal
com as comidas próprias de Hanukkah, com ela fazendo a receita e ela é maravilhosa. Todas as comidas dela que eu fiz são maravilhosas, os doces principalmente. Então, o conselho que eu vou dar para você que não está acostumado com azeite disso, com óleo daquilo, que coloque o azeite de oliva de uma maneira na sua salada, na sua refeição, além de alguma receita. Mas, porém, todavia, o sufganiote, que é o sonho tradicional da festa de Hanukkah, esse você deve fazer. Não deve ter preguiça, deve pegar e encher uma panela bem alta com óleo, fazer bastante fritura na sua casa, porque nós vamos comemorar o milagre do óleo, né? Então nós vamos fazer o sufganiote. O ano passado, eu disse que ia mostrar, não mostrei. Esse ano, porque eu não fiz. Esse ano eu estou, não vou prometer também, porque eu não prometo nada, porque a Hashem me cobra disso, mas eu vou tentar fazer os sonhos. E se eu os fizer, eu vou vir aqui mostrar para vocês. Agora, eu gostaria de falar uma coisa aqui que eu achei muito interessante. Velas não precisam ser kasher, tá? Essa caixinha de velas velas kosher, tá? Tá escrito. Não precisa ser, não existe vela kosher, porque nós não vamos nem usar, nem comer, nem nada a vela. Então não há necessidade nenhuma. Ela só precisa ter durabilidade de tempo, tá? Durabilidade de tempo. Esta aqui diz, a duração aproximada de 1 hora, eu já testei, é verdade. Ela dura mesmo, tá? A própria caixinha desta marca aqui traz a maneira tradicional de acender as velas, olha só. Caso você não tenha assistido o vídeo, mas você vem aqui e assiste que fica mais fácil. O que eu achei legal dessa marca é que todo o judaísmo traz nos seus próprios produtos sempre algumas palavras que nos elevam, contando a história ou alguma coisa assim. Eu estava pensando o que é que eu ia ler no final para ficar bonito, para vocês entenderem uma coisa mais profunda sem entrar na Kabbalah, porque eu não tenho essa intenção mesmo. E eu estava aqui olhando as velas, escolhendo as cores que eu ia acender ou não. De repente, eu viro atrás e tem palavras tão bonitas. Eu ia ler do Rabad, mas eu não vou. Eu vou ler o que as velas kosher da marca kosher. Aqui tem inspecionado por rabino, mas não precisa, tá? O que significa que é uma parafina que não é reutilizada, ela é purinha, né? Ela foi feita só para isso. E não tem nada animal, é completamente vegetal. Essa é a parte que fica, que diz respeito a ser kasher, mas a purificação quem faz é toda essa parte rabínica. Bom, então eu vou ler o que está escrito atrás da caixinha e eu gostei muito. E eu encerro com o Salmo 24, desejando para vocês uma belíssima festa de Hanukkah, que não é Natal e que nós podemos e devemos. E não tenha vergonha de assumir o seu judaísmo, porque nós somos muito importantes para Hashem, né? Todos nós somos escolhidos por Hashem, todos nós, cada um na sua função. Eu vou ler o que está atrás, que é muito legal, é Hag Sameach Hanukkah para você. Bom, Hanukkah é uma lição de vida, talvez a lição mais importante que você jamais aprenderá. Hanukkah é a história da luz desafiando as trevas. Lembrem que eles não queriam só roubar espaços ou territórios, eles queriam conquistar, convencer, obrigar o judeu a não ser judeu. E isso é muito sério, não é mesmo? Isso é roubar um pedaço do que está na sua alma. Todos nós lutamos com a escuridão, seja dentro de nós mesmos ou no mundo lá fora. Hanukkah chega para dizer: não lute com as sombras, em vez disso, acenda uma vela e a escuridão irá embora. O que é uma vela? Uma vela é uma mitzvah, um ato divinamente belo que nos foi passado pelo céu para elevar nosso mundo e fazer dele um local divinamente belo. Nada é mais poderoso que uma mitzvah. Portanto, à medida que a luz do sol diminui, acendemos uma pequena vela. No dia seguinte, acendemos 2. Dia a dia, a luz se torna mais forte, até que chegamos ao poder de 8, um número que representa um poder além da natureza, uma força
miraculosa. O 8 significa o sobrenatural, né? Existem muitas lições a serem aprendidas com Hanukkah, mas vamos começar aqui. Quando nascem as trevas, produza mais luz, espalhe mais bondade, acrescente outra mitzvah à sua vida e faça a sua lamparina crescer a cada dia. Talvez pareça algo pequeno, minúsculo, em comparação à escuridão lá fora, mas jamais subestime o poder da luz, como a história dos Macabeus. Apenas um pouquinho de luz pode afastar muita escuridão com velas kosher. Aí eles fazem a propaganda das velas kosher. Eu achei isso maravilhoso. O que eu quero lembrar aqui, que eu acho que eu esqueci, é que no Shabat, antes do Shabat, no dia do Shabat, o acendimento das velas de Hanukkah são antes. Então tem que ser uma que dure até depois do anoitecer, né? 20 minutos, 30 minutos depois do anoitecer. E depois as do Shabat, tá? Primeiro é Hanukkah, depois é Shabat. Quando termina o Shabat, é o contrário. Você vai acender depois, né? Bem depois do horário do horário normal, tá? Então você vai acender depois, por quê? Para não acender vela, para não acender fogo no Shabat. Esses horários eu talvez deixe, mas esses horários são importantes. No Rabat, eu costumo utilizar os horários correspondentes a Porto Alegre, porque eu estou no Rio Grande do Sul. Vai existir lá com relação a Brasília, algum minutinho ou outro muda ali. Então é importante que você olhe lá. Agora, nós vamos ler o Salmo 24. Eu quero dizer para vocês que existem muitas coisas, muitas rezas. Por exemplo, existem bênçãos, tefilot que nós podemos fazer depois da refeição, né? O Birkat Hamazon, os Bnei Noah podem fazer vários salmos, e manter esse dia manter esta semana uma semana feliz, iluminada e em paz. Essas são as coisas mais importantes. Por isso eu vou ler o Salmo 24, que diz respeito à nossa parnassá, a nosso sustento. Esse sustento não é só um sustento físico, é um sustento de milagre, como a Hashem fez aqui. De milagre. 8 dias, um olhinho que dava para um só. Vamos lá ler o Salmo 24. Quero deixar para vocês um desejo de uma festa maravilhosa, que vocês consigam fazer aos poucos, entendam tudo devagarzinho, que a sua família esteja bem engajada, que nós possamos levar isto adiante e trazer para as crianças como é lúdico, como é gostoso e como é importante compreender que Deus é um, que Ele faz milagres e coloca luzes à nossa disposição para que nós iluminemos cada lugarzinho, a cada dia onde nós passamos. Não faça guerra com a escuridão, sim acenda uma luz. Então, um Hag, Sameach, Hanukkah a todos vocês, a todos nós. Salmo 24. Ao Eterno pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, pois ele fundou-a sobre os mares e sobre os rios a consolidou. Quem subirá ao monte do Eterno e quem estará no seu santo lugar? Aquele cujas mãos são limpas e cujo coração é puro, que não jurou em meu nome em vão e não prometeu falsamente. Do Eterno receberá bênçãos, uma justa recompensa do Deus de sua salvação. Tal é a geração dos que a ele se voltam, dos que buscam a tua face, ó Deus de Jacob. Erguei a portas os vossos batentes, ampliai-vos a portais antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O eterno e forte e poderoso, o eterno poderoso na batalha. Erguei a portas os vossos batentes, sim, ampliai-vos a portais antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O eterno dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Amém, amém. Gostaram? Curtam, comentem, mas principalmente eu gostaria de pedir, compartilhem com as pessoas da sua família, para que eles compreendam do que se trata, do que você está começando a fazer na sua vida, se você for novo. Se você não for novo nisso e você já estiver engajado nessa vida maravilhosa da tradição judaica, então aí um Hag Sameach, Hanukkah para todos nós.